Um dia desse eu estava assistindo um telejornal e dentre as muitas coisas esquisitas que a gente assiste hoje no telejornal, aparecem umas notícias do tipo como essa que eu vou falar. Que uma moça, depois de muitas vezes ter tentado casar com alguém e ter sido rejeitada por algumas pessoas, resolveu casar consigo mesma. E de fato fez uma cerimônia. Entrou sozinha, prometeu de si para si mesmo, colocou uma aliança num dedo e depois no outro, e aquilo tudo foi registrado como alguma coisa inovadora, não como uma coisa estranha. Mas o que havia de estranho naquilo? É porque o casamento é uma das expressões daquilo que a gente chama de pacto, aliança. A gente não usa uma aliança no dedo anular esquerdo, na nossa cultura e em outras culturas, à toa. É para que quando alguém olhe para essa aliança, descubra que a gente tem um pacto com a outra pessoa. Por isso, não faz sentido você fazer um pacto consigo mesmo, como é o casamento, uma aliança consigo mesmo. Não faz sentido também, por exemplo, dentro dessa mesma perspectiva, fazer um contrato ou uma aliança em que você aluga um imóvel para si mesmo. A não ser que você seja uma pessoa jurídica que está alugando para uma pessoa física. O que é que existe em comum numa aliança, num pacto, num contrato? Que são expressões de um compromisso, de uma promessa, de um estabelecimento de deveres e direitos. É que pelo menos duas pessoas precisam estar envolvidas. Algumas vezes é um contrato ou um pacto de adesão, uma pessoa superior com todo o direito de estabelecer os direitos e os deveres da aliança, impõe a outra pessoa e a pessoa só adere ou não. Por exemplo, um contrato de um cartão de crédito. Está lá todas aquelas regrinhas, se você quiser daquele jeito, se você não quiser, não assina. Você não pode chegar para a administradora do cartão e dizer assim, olha, quanto à cláusula 4.5, parágrafo tal, esse aqui eu não aceito. Porque eles vão dizer, amigo, é desse jeito. Se você quiser, ok. Se você não quiser, paciência, pegue outro cartão. É quando um superior estabelece uma aliança a um inferior. E ele simplesmente adere àquilo, aceita aquilo. Mas existem contratos e alianças que são feitos entre pares. E o casamento é um deles. É quando assumimos direitos e deveres entre nós. Não existe superior ou inferior. Os direitos e deveres, ainda que eventualmente possam ter nuances de diferença, são mutuamente estabelecidos. Hoje, no texto que nós vamos expor, nós vamos encontrar uma situação em que um pacto é estabelecido, uma aliança é estabelecida. E, de fato, como nós aprendemos na palavra de Deus, toda a relação de Deus, desde o começo até o fim, é uma relação pactual. É uma relação estabelecida por alianças. O primeiro deles chamou-se Pacto das Obras. E no Pacto das Obras, Deus, o superior, impôs a Adão e Eva as condições para que eles fossem devidamente abençoados e a sua descendência fosse crescente na terra. Era que eles poderiam usufruir de toda a natureza criada, e particularmente daquele jardim, desde que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali era a condição pela qual o pacto seria quebrado. E foi, infelizmente. E por conta disso, Adão e Eva pecaram, e por conta disso nós somos pecadores ainda hoje, conforme Paulo diz que pela desobediência de um, o pecado tomou conta de todos. E por isso não há mais pacto de obras, porque o homem já não é mais capaz, como era outrora, no início, criado à imagem de Deus, para estabelecer uma relação que ele tenha a mínima perspectiva e condição de dizer, sim, eu vou fazer isso. Hoje nós estamos vivendo naquilo, e desde então, que se chama pacto da graça, em que Deus não estabelece que a minha obediência é aquilo que vai determinar a manutenção do pacto.
Se é graça, Deus permanecerá fiel, mesmo que eu esteja sendo infiel. E Ele o faz me capacitando para que eu deseje e de fato lhe seja fiel, mas não como condição. Não como uma condição prévia, de modo que primeiro Deus diga assim: deixa eu ver se você é fiel para que eu possa ser fiel a você. Ele permanece fiel e produz em mim as condições de, pela graça, confiar nele e assim receber a sua graça e fidelidade, a sua bênção. Nesse texto de Gênesis capítulo 15, que eu convido você a abrir a palavra, nós vamos ver algo curioso e extremamente importante. Esse texto talvez seja um dos textos mais importantes de todo o Antigo Testamento. E a razão dele é porque não tem a ver apenas com Abraão, que é o personagem principal dessa história, e com aquilo que acontece entre Abraão e Deus aqui nessa história. Mas é porque Abraão se coloca na condição, desde que foi chamado por Deus no capítulo 12, como sendo naquela ocasião e para aquela época um mediador deste pacto. Ele é um pai de muitas nações, é o significado do seu nome, e nele estava a promessa que Deus haveria de criar um povo, e esse povo seria, pela fé, a sua nação peculiar dentre todos os povos. Vamos ver o que tem o texto para nos ensinar nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Depois desses acontecimentos, e eu estou lendo na NAA, está com problema aí? Gênesis 15. Gênesis 15 na NAA, tá? Depois desses acontecimentos, diz a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las. E ele disse: assim será a tua posteridade, assim será a tua descendência. E aí Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? E o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. E Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades uma diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. E aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e depois eles sairão das riquezas, e você irá para junto de seu pai ou de seus pais em paz, e será sepultado em boa velhice. E na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. E quando o sol se pôs, e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma rocha de fogo, ou melhor, uma tocha de fogo, passaram entre aqueles pedaços dos animais, e naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: à sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus,
a terra dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus e dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos ananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Vamos orar ainda. Ó Deus amado e querido Pai, nós queremos em nome de Jesus e por sua graça exclusivamente pedir a tua bênção na medida em que vamos expor a tua palavra nesta hora para o teu povo. Reconhecemos que não temos capacidade para isso, que a nossa mente é limitada para entender e para explicar a tua palavra. E o fazemos exclusivamente porque é mandato do Senhor que o teu povo escute e compreenda a tua palavra, creia, confie e obedeça na tua palavra. Faço isso com a confiança que o mesmo Espírito, Pai, que inspirou esse texto que acabamos de ler, que é suficiente em si mesmo para já falar ao nosso coração, este mesmo Espírito iluminará a nossa mente e certamente nos esclarecerá acerca daquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Fala conosco, Senhor, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque assim oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus, ele faz para Abraão uma promessa, que era dupla no seu cumprimento, que ele daria a Abraão uma terra que ficou conhecida como a terra prometida, e que ele daria nessa terra uma descendência, como ele acabou de repetir, que seria inumerável. A terra, de certa maneira, Abraão já estava começando a possuir. Como você olha, desde o capítulo 12, ele entra na terra de Canaã, ele vai paulatinamente fazendo altares na terra e possuindo a terra. Como um homem nômade com a sua família, ele precisava de pasto, ele precisava de água, portanto, ele se movimenta naquela terra e Deus usa isso para que ele vá tomando posse daquela terra, que originalmente não era dele, era daqueles povos originários que estavam ali, mas que Deus havia lhe dado, porque de fato o Senhor é o dono de toda a terra. Abraão vai então tomando conta daquela terra, e como nós vamos lendo no capítulo 12, 13 e até o capítulo 14, a promessa da terra vai se cumprindo. Mas o grande problema era que não era apenas a terra a expressão visível do cumprimento da promessa de Deus, era também um descendente. E como você pode perceber, nesse capítulo 15, a questão é essa. É dessa maneira que Deus se aproxima, ou Abraão se aproxima de Deus, depois de Deus se revelar a ele como seu escudo, ou seja, o seu protetor, e aquele que seria o seu benfeitor e que lhe daria uma grande recompensa. E na intimidade de Abraão com Deus, ele pergunta no versículo 2 que estava faltando alguma coisa, que a terra já estava sendo possuída e ele era grato a Deus por isso, mas como é que a promessa se cumpriria se até aquele momento, veja aí no versículo 2, se até aquele momento ele continuava sem filhos e o único herdeiro da sua casa era o Damasceno Eliezer. Você lembra de Eliezer porque ele é aquele que vai ser enviado por Abraão para conseguir uma filha para o seu filho. E era costume naquela época que se alguém não tivesse filhos, o servo mais longevo, mais antigo na casa, herdaria tudo, herdaria aquilo que seria do filho, e, portanto, Eliezer seria o herdeiro. E então Abraão coloca diante de Deus a seguinte situação: a promessa está cumprida pela metade. A terra eu já estou possuindo, àquela altura Abraão já não era um jovenzinho, e ele começa a se preocupar se de fato a promessa por inteiro se completaria. Ele coloca a questão: Senhor, como é que eu verei a tua promessa se eu continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E aqui nós aprendemos talvez a primeira lição que esse texto nos ensina. É que o cumprimento da promessa de Deus não necessariamente é de uma vez por todas, é no tempo que nós queremos e da forma como nós imaginamos. E talvez esse sentimento de frustração de Abraão é também o sentimento meu e seu,
quando nós vemos Deus cumprindo as coisas da nossa vida, meio que a conta-gotas, para nós, mas não para Ele. Até porque Ele é o dono do Senhor do tempo e da história. Ele sabe exatamente o que fazer no tempo certo e da maneira certa. Mas o fato é que Deus não se intimida com aquela pergunta sincera. Como eu gosto de dizer, Deus não é feito de cristal, Ele não se quebra diante dos nossos questionamentos, desde que o façamos com fé, confiança e temor a Ele e não a outros. Por isso que Deus entra em diálogo com Abraão, e quando chega no versículo 3, ele, apesar de ter continuado dizendo que Deus não haveria dado a ele descendência, e um servo nascido na sua casa seria o seu herdeiro, que a palavra do Senhor, no verso 4, vem então a ele e é dito o seguinte: esse não será o seu herdeiro. Esse não será o seu herdeiro. E mais, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Deus reafirma a promessa de Gênesis capítulo 12. E como algo que pudesse ser extremamente impactante a Abraão, ele chama Abraão para fora da tenda e manda que ele olhe para os céus e supostamente conte as estrelas, já prevendo, como ele mesmo disse, se tu puderes contá-la. E, obviamente, diante daquele esplendor do universo, imagine se hoje na cidade nós conseguimos ver no dia de céu aberto muitas estrelas. Imagine no meio do deserto, sem nenhuma luz artificial ofuscando, que maravilha seria aquela visão. E a palavra de Deus diz que quando Abraão olha para aquilo, e obviamente não poderia contar, esta era a ideia, para impactar de maneira visível a força da promessa, Deus então diz: assim será a sua posteridade. A sua posteridade será incontável, em outras palavras. Aqui a questão não era quantos bilhões de estrelas e quantos bilhões de descendentes de Abraão haveria para que essa promessa se cumprisse. Claramente Deus está usando aquilo que a gente chama de um argumento ao absurdo, ou seja, quando você exagera de tal maneira que fica claro que a questão não é contável, não é mensurável, mas tem a ver com a qualidade do que está sendo dito. Em outras palavras, a qualidade do que estava sendo dito é que Deus é fiel e cumprirá a sua promessa de maneira cabal, completa. Ele não é aquele que começa e não termina, é aquele que não promete sem cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, diz a palavra de Deus. Isso que ficasse claro para Abraão. O texto diz que, por conta disso, e esse texto é usado posteriormente por Paulo, escrevendo aos Romanos, para mostrar a justificação pela fé anterior à lei, porque Abraão, obviamente, viveu antes de Moisés, que ele creu, veja aí no verso 6, que ele creu no Senhor e isso lhe foi reputado, imputado, atribuído por justiça. Fica claro, portanto, que ali existia sim uma aliança. Essa aliança era entre duas partes, uma que era superior, Deus, mas que havia se autoimposto deveres de cumprir a sua promessa de maneira graciosa e amorosa, sem necessidade de fazer isso, e alguém que, sendo inferior, receberia abundantemente, completamente, cabalmente o cumprimento da promessa feita por Deus. Isso seria feito como demonstração que, a partir de agora, como sendo um relacionamento novo entre Deus e Abraão, isso seria pautado pela fé e pela fé sozinho. Quando a gente assina um contrato, irmãos, existem cláusulas no contrato, chamado cláusulas rescisórias. As cláusulas rescisórias de um contrato existem porque é possível que circunstâncias futuras nos impeçam de cumprir, ou já não seja mais o nosso desejo, ou a nossa vontade de manter aquilo. Por conta da rescisão de um contrato ou de uma aliança, há penalidades, para que a parte que eventualmente tiver o contrato rescindido não perca, não tenha prejuízo. Por isso que existem cláusulas rescisórias. Mas quando Deus faz a promessa a Abraão, mais do que um contrato assinado, Deus está empenhando a sua palavra. Não existe cláusula rescisória da parte de Deus.
porque Ele controla todas as circunstâncias futuras. Então, quando Ele diz eu farei, não é apenas porque Ele pode fazer hoje, no presente. É porque Ele tem toda a condição de fazer, porque Ele decreta e por isso conhece não apenas o passado que também conhecemos, não apenas o presente que vivenciamos, mas também o futuro, acerca do qual não sabemos nada, mas Ele sabe. E sabe porque Ele decreta e por isso controla. E porque controla e decreta, Ele sabe todas as coisas que acontecerão. Nada o surpreenderá. Portanto, Ele dirá, eu farei. Porque, de fato, no tempo eterno de Deus, Ele já o fez. Nós é que precisamos apenas descobrir no tempo nosso. Portanto, quando Deus diz aqui que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído, imputado por justiça, ele está dizendo que mais do que um contrato escrito, mais do que cláusulas rescisórias que garantam ou intimidem uma rescisão irresponsável de um contrato, Deus por si só, por conta da relação que Ele estabelece conosco, baseada na confiança que nós temos nele, e isso basta, é digno da nossa confiança e da nossa fé, e isso nos é atribuído como retidão diante dele. Não adianta você assinar um contrato com alguém, seja ele qual for, se você tiver no seu coração a tibieza, se você tiver no seu coração a imprevisibilidade, ou a intenção de romper esse contrato, porque não será o papel que lhe obrigará de coração a aderir àquele contrato. O contrato, no papel, significa apenas a expressão visível e social daquilo que existe no meu coração, e se não existir, o papel não vale nada. Como Deus não cria papéis entre Ele e nós, Ele estabelece conosco, no entanto, uma relação de confiança. Aqui nós temos uma expressão da aliança da graça, baseada na fé. E isso, curiosamente, acontece antes que a lei seja entregue no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 20. Nós estamos em Gênesis capítulo 15. E esse é o argumento de Paulo, que nunca, em momento algum, Deus quis estabelecer conosco uma aliança baseada no nosso mérito, no nosso desempenho, no cumprimento cabal, completo, perfeito de uma lei. Que a lei, sim, revela quem Deus é, revela o caráter de Deus e revela a vontade de Deus para nós, por isso que ela é boa. Mas ao mesmo tempo que ela é boa, porque revela quem Deus é, ela nos coloca numa condição de pecadores, porque reconhecemos a grande distância entre quem Ele é e quem nós somos, o que Ele exige e o que nós conseguimos entregar. E porque essa distância fica clara, nós nos arrependemos de qualquer mérito próprio e confiamos exclusivamente nele e na sua salvação. Esse estabelecimento de relação contratual, pactual, de coração e não escrito na tábuas de lei, de pedras, que Deus ainda hoje tem conosco. Por isso que Abraão é conhecido como o pai da nossa fé. E por isso que na tradição judaica, quando alguém vai para o céu, alguém vai para o seio de Abraão, para a própria comunhão com Deus baseada na fé, que antes você tem e depois você usufrui quando está na glória. Tendo dito isso, a palavra de Deus diz que no verso 7, o Senhor lembra a Abraão que havia lhe tirado de Ur dos caldeus para lhe dar essa terra como herança. E aí Abraão faz a segunda pergunta: e como é que eu saberei que vou herdar essa terra? Veja, uma coisa é você usufruir daquilo que seu pai tem. Enquanto ele está vivo, você mora na casa dele, sem pagar aluguel, espero eu. Você anda no carro dele, sem precisar colocar gasolina. Algumas vezes ele começa a exigir que você coloque, mas frequentemente os pais aqui presentes sabem como é a sensação de pegar o carro e descobrir que o filho saiu e deixou na reserva. Você tem roupa, comida, roupa lavada, comida, você tem abrigo, você está usufruindo já do que é seu pai, daquilo que seu pai tem. Mas o que Abraão estava querendo dizer é: e quando é que eu vou entrar na plenitude da minha herança? E aqui há uma coisa curiosa, porque humanamente falando, alguém só entra na plenitude de uma herança quando o pai morre. Porque ninguém herda o que o pai tem se não for pela morte, naturalmente. E então o Senhor diz: eu vou lhe dizer como isso acontecerá. E aí nós vemos a partir do verso 9,
um ritual que acontece uma única vez em toda a Bíblia. E que era um ritual conhecido naquela época, que várias nações e vários povos faziam. Mas que Deus tira do seu contexto para dizer, deixa-me dizer o que é o verdadeiro sentido desse ritual, que muitos povos fazem sem entender direito. E como foi esse ritual? Ele diz assim, traga-me uma novilha, veja aí o verso 9, uma cabra e um cordeiro, todos eles com 3 anos de idade, uma rolinha e um pombinho. Depois nós vamos descobrir que esses animais eram os animais prescritos para todas as ofertas e sacrifícios da lei de Moisés. Eram animais limpos, digamos assim. Então Abraão trouxe todos esses animais, verso 10, e fez algo inimaginável. Ele corta os 3 pelo meio e põe certamente sobre uma penha, sobre uma rocha, as metades daqueles 3 animais, visto que as aves ele não cortou pelo meio. Diz o texto que quando ele faz isso, e obviamente depois a gente vai descobrir que isso está acontecendo ao longo do dia, aves de rapina, urubus, sei lá o quê, estavam voando sobre aquelas partes que obviamente atraíam os animais de rapina, e ele os enxotava, diz o texto no verso 11. Então, ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Era um ritual estranho, diga-se de passagem. E naquele momento, então o Senhor diz a Abraão, preste bem atenção na frase, fique sabendo com certeza. Fique sabendo com certeza. Abraão já sabia, mas Deus estava reafirmando. Fique sabendo com certeza. Não tenha dúvida nenhuma, Abraão, que o que vai acontecer aqui representa simbolicamente o que eu lhe prometi no passado e cumprirei. Não tenha dúvida nenhuma, fique sabendo com certeza. Fique sabendo com certeza que a sua descendência, sua posteridade, será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e terá aflições por 400 anos. Mas depois, eu castigarei a nação que as escravizar, e eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, voltarão para cá, para esta terra, porque a medida da iniquidade dos amorreus, que eram os povos em geral conhecidos naquela época, naquele lugar, ainda não se encheu. Faça a conta comigo. Abraão, Isaque, Jacó, os 12 patriarcas, 4 gerações. Depois vem Moisés, o libertador que traz esse povo de volta. Do que Deus estava falando? De um controle absoluto da história e das circunstâncias quando ele deseja cumprir a sua promessa. E ele sempre deseja. Curiosamente, Deus não começou com a parte doce da promessa. Curiosamente, Deus começou com a parte difícil, onde a fé de Abraão seria provada. E não somente dele, mas dos seus descendentes, que ouviriam falar da promessa sem terem ouvido do próprio Deus a promessa. Como aconteceu com Isaque, com Jacó e com os patriarcas, inclusive José. Como alguém pode ouvir algo que foi dito ao seu pai, ao seu avô e ao seu bisavô, como uma promessa, se já passou o pai, já passou o avô e já passou o bisavô e você não viu ainda isso acontecer? Como manter a confiança e a fé, a não ser pelo fato de que, fique sabendo com certeza, confie apesar das circunstâncias. Confie apesar do que vai acontecer. Tenha certeza apesar do que você e seus descendentes vão passar. Porque eu não vou negar a vocês, diria Deus, que essa promessa não é cara crachá, prometo hoje, amanhã eu cumpro. Mas é frequentemente uma jornada de um herói que pela fé passa por todas aquelas circunstâncias, idas e vindas, fluxos e refluxos, subidas e descidas da vida de qualquer um, mas que em determinado momento
no kairós de Deus, no tempo de Deus, havendo vindo a plenitude de um tempo, Deus faz cabalmente para que você antecipadamente fique sabendo com certeza. Era isso que Deus estava dizendo a Abraão. Ele conta essa história e então, nessa coreografia entre a natureza, Deus, o patriarca e as circunstâncias, diz o texto no verso 17, que quando o sol se põe, e só quando o sol se põe, trazendo o horizonte escuro de um deserto, para que ninguém confundisse isso com um fenômeno natural, nem com a luz do sol, diz o texto que quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. E naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão. O que significa esse ritual, irmãos? A palavra karat, em hebraico, significa cortar. Todos os pactos eram feitos a partir de um corte. Um corte entre a incredulidade e a fé, que era representado pelo corte de um animal. O animal não era o que garantia a aliança, mas a palavra daquele que propunha a aliança. Mas o animal partido ao meio era o símbolo naquela cultura de que Deus tinha controle sobre todas as circunstâncias, que ele era aquele que conseguia, na escuridão de uma noite, trazer uma tocha fumegante e, cortado aqueles animais, passar com o seu fogo santo da sua presença. Lembre, fogo na Escritura Sagrada é um dos símbolos da ação de Deus, fazendo com que ficasse claro que aquele animal totalmente consumido fazia com que a promessa dita se perderia no vento, mas não no coração de Deus, nem no coração do grande patriarca. Esse é um ritual que mostra que Deus cumpre a sua aliança, que Deus o faz de maneira soberana e graciosa, e que Deus pede de nós única e exclusivamente confiança. Fique sabendo com certeza, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se veem ainda. Porque sem fé, sim, é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus, cumpre a eles crer que Deus os abençoa e que se torna galardoador daqueles que nele confiam. E, queridos irmãos, nós não somos muito diferentes de Abraão, nem as promessas que ele nos faz são muito diferentes. Ele também nos prometeu um herdeiro e também nos prometeu uma terra. O herdeiro, no entanto, é dele próprio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu único filho e único herdeiro, para que todo aquele que nele crê e tenha, sabendo com certeza, confiança nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Os animais perecem, Abraão permanece vivo. Cristo morre, nós permanecemos vivos na confiança dele. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores e rebeldes contra ele, como cumprimento da sua promessa. O que nós temos por certeza de que Deus cumprirá suas promessas sobre nós? Cristo. Não a nossa capacidade, não o nosso desempenho, nem a nossa fidelidade. Por isso que aquilo que Deus promete não depende do que eu faço, porque a promessa dele é inequivocadamente fiel. E mesmo quando eu sou infiel, ele permanece fiel em suas promessas. Quando eu permaneço fiel, eu usufruo das promessas. Quando eu permaneço infiel, eu perco o usufruto da promessa, mas a palavra de Deus permanece eterna e fiel até o fim. O escritor aos Hebreus diz que quando Deus procurou algo ou alguém para jurar a Abraão acerca da sua promessa, ele não encontrou a não ser no seu próprio ser e na sua própria palavra.
Lembra quando somos crianças e alguém desconfia da nossa palavra e nós dizemos assim, eu juro pelo meu pai, juro pela minha mãe. Deus não tem pai nem tem mãe para dizer, eu juro pelo meu pai, juro pela minha mãe. Ele diz, eu juro por mim mesmo, pela minha palavra. Ou eu confio, ou eu não confio. Se eu confio, eu vejo a promessa se cumprir. Eu usufruo da promessa, mesmo que ela demore 4 gerações. Se eu não confio, eu não usufruo. Eu não tenho terra, eu não tenho herdeiro. Nesta manhã nós somos convidados, na nossa tibieza de fé, na nossa instabilidade de confiar ou não confiar, de ler as circunstâncias e dizer assim, parece que vai dar certo ou talvez não dê certo. Deus talvez tenha se esquecido ou está demorando. Deus nos convida, seja qual for algum desses pensamentos que esteja povoando a sua vida nos dias atuais, lembre que Deus cumpre a sua aliança. E que quem crê nisso, recebe isso por justiça e retidão diante dele. Por imprimatur divino e selo de que de fato é crente em Jesus Cristo. Crer quando se vê não é fé, é conhecimento da realidade. Crer quando não se vê é confiança, ter por certeza aquilo que Deus fala. Em que? Sobre que? Acerca de que? Deus nesta manhã está falando ao seu coração para você não duvidar, mas confiar. Numa terra prometida, num herdeiro, em todas as bênçãos acessórias de ter um herdeiro e de ter uma terra prometida, seja no que for, o Deus que enviou o seu único filho e que nos promete um descanso e uma terra prometida, é capaz de fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele nos dá o mais difícil, nos dará todas as outras coisas que são menores. O Deus que faz mais, muito mais do que é menos. Portanto, não há motivo para desconfiarmos dele. Se vamos ter dinheiro para pagar as contas, ele é o dono do ouro e da prata. Se vamos ter a saúde, mesmo na enfermidade, ele diz que passa até pelo vale da sombra da morte conosco. Se vamos ver as nossas descendências caminhando com o Senhor, cumpramos a nossa parte e confiemos que Deus fará o restante, até porque nós não temos controle, quem tem controle é Ele. Seja qual for a promessa, confie com a mesma fé que Abraão confiou, porque ele é pai da nossa fé, mas acima de tudo alguém que fez aliança graciosa na fé do Senhor. Curva a sua cabeça nesse instante. Responda a Deus nessa hora aquilo que Deus falou ao seu coração pela mensagem. Quando nós convidamos as pessoas a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e falar com Deus após a ministração da palavra, não é apenas um ritual, é para que você diga, Senhor, eu ouvi, entendi, Senhor, entendi direitinho, percebi, Senhor. O Senhor de fato falou comigo. Esse homem que está aí não sabia a minha vida e nem sabe. Não sabe o que eu passei nos últimos dias. As desconfianças que eu tive de ti. Os medos e temores. Mas tu falaste. E por isso eu confio. Tenha por certeza. Ó Deus amado e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de ti, porque somos muito frágeis, Senhor. Pai, de vez em quando eu me vejo, e sei que meus irmãos também se veem, mudando de humor, mudando de confiança, de ânimo, de firmeza. Começamos às vezes o dia crentes, firmes em ti, confiando, e de repente alguma coisa acontece no dia e nós somos picados pelo germe da desconfiança, lemos as circunstâncias, achamos que a coisa ficou difícil, quase impossível, e começamos a pensar, não vai dar certo, Deus não quer isso para mim, entramos em confusão,
perdemos a força, a energia, o foco. Ó Deus, como nós somos instáveis. Quando a Tua palavra nos diz que a nossa fé não pode ser como uma onda do mar, nós logo imaginamos como ela é bonita e sobe majestosa na crista da sua onda. Nós vemos espumas, aquela barreira de água, e logo ela se esvai na terra. Assim também muitas vezes tem sido a nossa fé. Temos sido homens e mulheres de ânimo dobre, confiando, desconfiando, se alegrando, se entristecendo, andando em círculos. Ó Deus, perdoa-nos quando tiramos o nosso olhar de Ti e da Tua palavra, quando lemos circunstâncias e desanimamos por causa delas, quando somos abatidos pelo que nos acontece. Ó Deus, perdoa-nos quando a nossa visão da Tua promessa se limita a pouco tempo depois que a ouvimos e que temos o conhecimento dela. Desculpa-nos, ó Pai, pelo imediatismo, pela maneira rasa, limitada, que nós imaginamos na nossa mente que a Tua promessa vai acontecer, quando Tu és aquele que fazes infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, que sai do quadrado da nossa incredulidade e expande a nossa fé para perceber horizontes jamais imaginados. Ó Deus, perdoa-nos quando somos homens e mulheres de pouca fé. Traga-nos, ó Pai, o olhar de volta, Senhor, para Jesus, o autor e consumador da fé, o mediador, o herdeiro que foi dado, o herdeiro que foi imolado, não animais, mas o herdeiro foi imolado, para provar que Tu és fiel, que Tu foste até as últimas consequências. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, porque Tu não paras na metade, nem nos dá em pedaço aquilo que Tu prometes. E é em Cristo que diz a Tua palavra que nós temos sim em todas as Tuas promessas. Porque fazendo o que Tu fizeste, Senhor, como nós podemos desconfiar que Tu farás infinitamente mais? Por isso, ó Deus, perdoa-nos. Nós nos arrependemos, porque sabemos que esta falta de fé e de constância da nossa fé tem implicado em caminhos tortuosos, ó Pai. Nós pegamos a coisa na mão para fazer na nossa força. Nós criamos os nossos métodos. O próprio Abraão fez isso, Pai, por sugestão de Sara, imaginando que Agar seria a solução. E, ó Deus, quantos problemas a partir dali aconteceram. E quantos problemas nós trazemos para nós também, Pai. Quando trazemos a coisa para a nossa mão, na força do nosso braço, para que a promessa se cumpra do nosso jeito. Ó Deus, perdoa-nos. Ajuda-nos a descansar, confiar, nos largar aos pés de Jesus, o autor e consumador da fé. Ele é o herdeiro, Ele é a terra prometida, Ele é o descanso. Ó Deus, muito obrigado por Jesus. Quando a nossa fé for claudicante, ajuda-nos a olhar para Ele. Ele é o ritual, feito uma vez por todas, o sacrifício que garante a promessa. Continua ministrando ao coração do Teu povo. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.